A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Cristo Vive. Eu sou Bispa Ana Caroline e é com muita alegria que eu venho aqui aos estúdios para levar até você a mensagem da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Antes de nós entrarmos no momento da mensagem, eu gostaria de deixar para você uma palavra de sabedoria, porque durante esta semana nós falamos sobre alguns aspectos bem fortes e importantes para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com Deus. Desde segunda-feira eu mostrei aqui aspectos da nossa vida cristã que precisam ser observados. Falamos a respeito de aspectos que são citados pelo apóstolo Paulo, quando ele faz uma analogia da nossa vida cristã com uma armadura militar. Está lá em Efésios 6. Falamos a respeito da necessidade do entendimento, do conhecimento, para que este entendimento gere uma vida plena, gere uma vida abençoada e que em nenhum momento nós permitamos que a falta do conhecimento ou do entendimento gere um tipo de insensibilidade à voz de Deus ou ao Espírito Santo de Deus por causa da dureza do coração. Essas são as palavras usadas pelo apóstolo Paulo. A falta do conhecimento gera dureza de coração e essa dureza gera insensibilidade. A pessoa começa a viver achando que pode fazer o que quiser, que pode falar o que quiser, que pode agir de qualquer forma, sem refletir se isso está sendo agradável a Deus ou não. Que tipos de frutos estas atitudes ou essa insensibilidade espiritual vai gerar na sua vida? E essa reflexão que eu quero levar você a fazer neste dia. Ontem nós falamos também a respeito da importância de quem está liderando a sua vida espiritual. Quem é a pessoa que está gerando conhecimento e entendimento? Quem está dando o alimento espiritual para a sua vida? Porque o apóstolo Paulo disse que Deus levantou pessoas com dons, com diversos chamados, para gerarem a edificação do corpo de Cristo. E essa edificação, ela só acontece realmente quando quem está à frente do povo, quem está liderando um ministério, uma igreja, é alguém realmente com o coração temente diante de Deus. Porque, do contrário, o apóstolo Paulo diz que algumas pessoas são induzidas ao erro por causa de uma liderança equivocada. Por causa de pessoas que têm no coração sentimentos errados, astúcia, para induzirem outros ao erro. Você pode assistir, se você perdeu um desses programas, dentro do nosso blog. Os nossos programas ficam arquivados no nosso site www.igrejacristovive.com.br. E hoje eu quero deixar para você uma palavra também escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, que mostra o nosso papel diante de Deus, quem nós somos em Deus, em Cristo. Esse entendimento deve gerar em nós a certeza e a convicção de como nós somos vistos por Deus e como deve ser a nossa vida. Já falei sobre isso essa semana e quero deixar hoje este recado de Efésios capítulo 2, versículos 1 a 6. Veja como é aquele que teve a sua vida transformada, como é aquele que vive com entendimento, que tem sensibilidade espiritual, sensibilidade às coisas de Deus, em relação às coisas de Deus. Ele diz aqui: Ele vos deu vida
Diga amém, glória a Deus. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Ou seja, a vida de delitos e pecados não pode ser algo presente. Ele diz que isso aconteceu outrora, isso ficou no passado. Segundo o curso deste mundo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos nós vivemos momentos outrora, no passado, em que as nossas atitudes entristeciam o coração de Deus, em que nós não tínhamos o conhecimento, e essa falta de conhecimento gerava a insensibilidade, que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, mas ele diz que isso tudo passou. Isso tudo ficou para trás. Hoje, com o conhecimento, com o entendimento, com sensibilidade espiritual, como nós vivemos, o que aconteceu conosco espiritualmente falando, qual foi o processo de Deus na nossa vida. Ele diz, mas Deus, glórias a Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco. Versículo 8 ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós não temos o chamado para obras da carne, para obras sacrificiais, porque isso Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Mas nós temos um chamado para andarmos em boas obras, para vivermos com boas atitudes, para vivermos com entendimento, com conhecimento de quem nós somos em Cristo, da obra perfeita espiritual feita por Deus, por nós, pelas nossas vidas. Nós temos este chamado. Deus não quer que você viva alheio à vontade dele, com entendimento obscurecido, sem compreender qual é a vontade de Deus, sem compreender os desígnios do Senhor. Esta passagem mostra o amor de Deus por nós, pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele diz que nós jamais seríamos capazes de coisa alguma se não fosse o amor de Deus. E esse amor nos dá a capacidade de entendermos e compreendermos como Deus quer que nós vivamos. Deus quer que vivamos com entendimento, compreendendo qual é a sua vontade para nós. Esta é a palavra que eu deixo fechando esta semana, que você possa meditar, que você possa mergulhar nesses ensinamentos e a cada dia mais buscar este conhecimento que gera, acima de tudo, liberdade espiritual, porque nos mostra como Deus quer que nós vivamos e quem nós somos diante dele. Isto é entendimento, entendimento gera sensibilidade espiritual. No próximo domingo, às 9 da manhã, às 18 horas, nós temos 2 grandes encontros na Igreja Cristo Vive. Meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, estará ministrando a palavra e deixa aqui o convite às 9 da manhã e às 18 horas, na Rua Maricá, 320 Campinho. Amanhã, Bispa Rosana aqui com o programa para as mulheres saiu e você vai ficar hoje com mais uma parte da mensagem da graça de Deus ministrada pelo meu pai. Tenha um ótimo fim de semana, abençoadíssimo, que seu resto de semana seja em perfeita vitória, em nome de Jesus. E até semana que vem, graça e paz. A fé age
quando Deus fala. O meu coração vem exatamente com Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Versículo número 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças o Egito, fica na terra que eu te disser. Você sabe, eu tenho consciência que todos, por isso eu sou muito temente a Deus, todos os dias neste altar, Deus está falando as vidas deste ministério e do mundo. Olha, não desças o Egito. Deus disse: não faças sociedade com o mundo, vai te passar a perna. Não te metas com o rei do Egito, com o faraó. As coisas têm que acontecer entre mim e ti. Sou eu, Isaac. Você é descendência de Abraão, você tem a bênção de Abraão. Eu faço as coisas acontecer. Fica na terra. Deus diz: não case com aquela pessoa que não é da luz, não é da fé, não é da igreja, não tem aprovação das famílias, não é aprovação da liderança da igreja. A pessoa casa. Não te associes ao ímpio. A pessoa associa. Não tornes avalista de alguém, e você torna. Então Deus disse: não vá, fica aqui. Versículo 3. Habita nela, eu vou ser contigo, eu te abençoarei, porque de ti e da tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Ouça, amado, as nossas raízes espirituais são históricas. A nossa raiz vem lá 430 anos antes de Moisés, antes desse assunto dos judeus que vão para o Egito, que ficam 400 anos presos. Nós temos uma raiz profunda. E Deus disse: eu jurei. Olha, Deus disse: eu jurei. Depois veio o homem e disse: não acredito. Paulo disse isso em Romanos: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Não tem o oleiro direito sobre a massa. Tem ou não tem? Tem. Quem é o oleiro? É Deus. Então diz: fica, eu jurei, eu vou te abençoar. Amado, Deus jurou. Sabe, amado, você está numa igreja histórica. Deus disse numa profecia, eu já estou farto de passar isso aqui na igreja: Miguel Ângelo, o ministério vai ser um ministério além de fronteiras. Eu vou te dar a ti tudo pessoalmente. Deus mostrou a segurança desse ministério. Fica, é aqui que as coisas têm que acontecer. As coisas têm que ser demovidas, abertas, fechadas, sabe, o milagre é aqui. Então disse, versículo adiante, disse: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, darei estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Veja, o filho estava se beneficiando do que Deus fez com o pai. Você está aqui e você, sem saber, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, a tua descendência está se beneficiando pela tua obediência a Deus. Pela tua obediência a Deus. Agora, isso tudo não aconteceria absolutamente nada se não viesse o versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Agiu, obedeceu. Isaac ficou. Deus disse: não vá, não se meta com o rei Abimeleque, nada, no mundo, acredita em mim. Eu já fiz isso com o teu pai, eu já jurei a Abraão, teu lugar é aqui, não te ponha em aventuras. Não ouça outra voz. Diz que Isaac ficou em Gerar. Ele poderia ter dito: quer saber uma coisa? Quer lá saber se você diz que meu pai é meu pai, eu tenho um sonho, você é maior que meu pai. Não te metas com Deus, amado. Amado, não se meta com erros com Deus.
Com Deus não se zomba. O que o homem semear, o homem colherá. E se você praticar uma injustiça, você colherá o troco da injustiça, porque com os seus não faz exceção. Ficou. Isaac acreditou no que Deus falou. E você? Você acha que, não, eu estou aqui para engordar pastores? Não, por favor. Eu dou meu dízimo na mão dele, ele faça o que quiser, ele vai prestar contas a Deus. Não traga a igreja. Isso é dinheiro amaldiçoado. A Bíblia diz: dê com alegria. Dê com alegria. Você dá a Deus porque Deus te deu a semente. Não fica dizendo agora, eu dou na mão dele, ele faça o que quiser, ele vai prestar contas a Deus. Mais do que você sabe quem presta contas a Deus, eu sei. Eu sei da responsabilidade de eu estar sobre este altar. E se a lei que diz, você aqui não tem que temer nada. Eu tenho consciência que se um dia eu entrasse em rota de colisão com Deus, eu morreria na mesma hora. Então, ninguém precisa dar lição de temor, porque eu tenho temor suficiente. Diz que ficou. Agora ficou, vamos ver o resultado da fé. Vamos lá, versículo 12, igreja, vamos lá, todo mundo entusiasmado. Ninguém está entusiasmado, sou eu. Tá bom, eu creio, eu vou receber. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Sabe por que Deus o abençoou? Porque ele ficou em Gerar. Porque ele obedeceu, porque ele agiu em cima da voz de Deus. Pastor, e termina a história por aí? Não. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus diz, tinham inveja. Tinham inveja por quê? Porque ele foi capaz de obedecer a Deus, que ele foi capaz de mostrar o seu caráter. Então, meu amado, numa terra onde havia fome, miséria, necessidade, não chovia, não havia nada para comer, ele foi semear. Por quê? Porque Deus mandou semear. E eu vou lhe dizer, ele só semeia no momento de crise quem crê em Deus. Só aquele que age porque Deus disse. Deus disse, não deixa o Egito. Ele disse, eu vou ficar, eu vou apostar nesse negócio, eu vou jogar as minhas fichas. Então, disse em Gênesis 26, 12, que ele recebeu 100 por 1. Ele ficou onde Deus mandou, ele creu, ele obedeceu à voz de Deus. Sabe, tem outras passagens, e eu criei nestes 5 minutos, porque Deus disse, o profeta é que tem que ensinar a igreja a agir. Sabe, um dia o exército de Deus ia se deslocando, entraram numa área desértica, onde não havia água, não chovia, os cavalos, os soldados, todo mundo passando mal. E em 2 de Reis 3:9 diz assim, partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, após 7 dias de marcha, não havia água para o exército, nem para o gado, pois os seguiam. Então disse o rei a Israel, Senhor, chamou 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui um profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Respondeu um dos servos do rei, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Há um profeta? Temos. Está com ele a palavra. Vamos acreditar. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo, vai aos profetas do teu pai, aos profetas da tua mãe. Mas o rei de Israel disse, não, o Senhor é quem chamou estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, e não daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Você sabe, o louvor da igreja tem esta capacidade. Louvor da igreja não é chegar aqui e cantar. Graças a Deus pelos dirigentes de louvor do nosso ministério, os músicos sabem. O louvor e a música prepara
o momento da igreja para ouvir a voz de Deus, a unção profética. Então ele diz: traz um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E isso ainda há pouco aos olhos do Senhor, da maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, todas as cidades principais, todos os boavos cortareis, tapareis todas as fontes de água, danificareis com pedras os bons campos. Versículo 20: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. A terra se encheu de água. A terra se encheu de água. Então, o profeta ensina a igreja como agir. Fazei covas. Crie expectativa, porque a provisão, o milagre é resultado da fé. Então, uma decisão que você tome muda a direção da sua vida. Amado, tenha coragem moral de escolher sempre a vontade de Deus. Seja persistente. Amado, ninguém vai longe sem persistência. Amado, não vacile, não procrastine, não seja inseguro, não seja indeciso. As coisas não acontecem do nada, amado. É na tua determinação, é na tua iniciativa, é naquele momento em que você diz: eu creio, eu vou obedecer. É nessa hora que Deus age. O verdadeiro crente não conhece derrota, conhece provas e oportunidades de ver Deus agir. Amado, todos os teus sonhos guardados na tua alma vão se tornar realidade. A casa que tu sonhaste, tu vais comprar. O salário que tu sonhaste, tu vais ganhar. A quantia no banco para o teu futuro. A viagem dos teus sonhos. Aquela situação que você deseja ocupar na vida social deste país vai chegar nas tuas mãos. Envolve-te. Envolve-te de forma apaixonada nestas coisas que dão sentido à vida. Sentido novo, sentido grande, sentido maravilhoso. Eu quero que você tenha uma paixão pela vida, um entusiasmo pela vida, amado. Passo a passo. A Bíblia diz que é passo a passo tu transformarás o teu mundo, porque tu tens a capacidade de ser fiel a Deus. Seja uma pessoa de caráter firme, reta, tu vais obter felicidade, tu vais ter sentido de vida. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Não coloque a tua vida, nem a razão da tua vida fora da igreja, nem fora do reino. Porque quem coloca a razão da sua vida fora do reino é como um cordeiro que entra na toca do lobo e implora para dormir na toca do lobo, amado. O lobo vai matar. Ou aquele canário que insiste em brigar com os bigodes do gato, amado. O gato vai te arranhar. Amado, tu já venceste a batalha da vida. Tu estás aqui esta manhã, sabe? Tu estás aqui esta manhã. Não permita que nenhum sonho, você desista de nenhum sonho. Não se deixe sucumbir diante das aflições. Sabe, sempre que uma nuvem escura cobrir o teu céu, lá atrás tem um sol brilhando. O sol está aparecendo esta manhã na tua vida. Ele te dá força, ele te dá sabedoria para moldares o teu futuro no meio do caos da nossa sociedade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, porque o salmista disse no Salmo 37: agrade do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, amado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais, Ele vai fazer tudo acontecer, amado. Fará sobressair a sua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia.
Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansa, descansa, confia, entrega, age, crê, fala, avança. Avança. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes Deus disse: me dê o seu Isaac. Às vezes Deus diz: fica em Gerar, semeia. Às vezes Deus diz: abre covas, porque elas vão se encher de água. A provisão, a abundância, o milagre. A fé age quando Deus fala. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.